Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha, que assiste, mas mais do que isso, que repercute os assuntos, que debate, que dá a sua opinião, a sua visão, que participa dessa construção que é o programa Vejam Só. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Antes de iniciar o programa, já vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar, @Zeca_Pereira. Lá eu recebo muito carinho dos telespectadores que assistem, que acompanham o Vejam Só. Deixo registrado aqui o meu agradecimento. Lá você pode mandar lá a sua pergunta, sua dúvida, manda a sua mensagem para a gente poder conversar um pouquinho sobre teologia, que é uma temática que a gente curte bastante, na verdade. E, obviamente, sobre o Vejam Só também. Recebo muita indicação e sugestão de tema, de convidados, de entrevistados. É super bacana. Chega por lá para a gente poder bater esse papo também. Você será muito, mas muito bem-vindo, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Na sequência, eu vou colocar o tema aí para você. Um tema que aqui no Vejam Só nós já falamos e tratamos algumas vezes, mas sempre é um assunto polêmico, sempre fica ali uma dúvida que a gente precisa tratar também, e é sempre uma oportunidade, obviamente, da gente aprender e crescer um pouquinho mais o nosso conhecimento. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade, ele que é um parceirão aqui do programa, o pastor Luciano Scala, ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar novamente o nosso convite. E hoje um convite às pressas. Obrigado por nos ajudar, seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, que Deus abençoe. Deus Amém. Abençoe todos vocês que estão assistindo, ao reverendo que eu estou conhecendo hoje. E é sempre muito bom estar aqui nessa casa para tratar de temas tão interessantes, fazer diálogos aqui tão importantes para a nossa caminhada cristã. E é sempre um prazer, Zeca, estarmos juntos. Prazer é todo meu poder estar aqui junto com vocês. Muito bom, pastor. É padrão para a gente começar o programa. Vou pedir para o irmão passar para o nosso telespectador as informações da igreja. Endereço certinho, dias e horários assim das principais atividades por lá, por favor. Claro. Eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja, ela fica localizada na Vila Brasilândia, aqui na capital de São Paulo. E o nosso endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75. E os nossos dias de culto, às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 e às 18 horas. E eu também sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Então, se você é uma pessoa que conhece alguém, que tem um amigo, um familiar, que precisa de ajuda nessa área de dependência química, pode entrar em contato conosco, que com o maior prazer nós estaremos aqui prontos para atendê-los. Muito bacana, nós vamos deixar o contato do pastor Luciano Scala e à sua disposição durante o programa, né? Vai aparecer, e também vamos fixar lá no nosso perfil do Instagram, do @programa Vejam Só. Aliás, pastor, vamos depois combinar da gente fazer uma entrevista para passar nas férias, e nós estamos pensando aí para falar sobre esse trabalho. Vai ser bênção para divulgar e ajudar o pessoal também. Nós temos 2 trabalhos, na verdade, né? Um trabalho nas ruas, que nós distribuímos todas as sextas-feiras 1000 refeições para os moradores de rua. E esse trabalho com os dependentes químicos, que é um trabalho que tem ajudado centenas de pessoas, e a cada dia o número de pessoas que procuram ajuda tem crescido cada vez mais. A nossa casa é masculina, mas existem muita mulher também, Sim. Muitas mulheres precisando de ajuda, mas infelizmente nós só temos o atendimento masculino, e vamos marcar um dia para a gente falar acerca desse assunto aqui na emissora, que vai ser bem legal. Vai ser bem se a gente divulga aí para você também, que a gente sabe que tem muita gente precisando, e vai ser uma oportunidade de mostrar e falar sobre essa temática aí da dependência química, que apesar que, querendo ou não, vai aparecer na nossa conversa de hoje também. Mas, além de tudo isso, o homem arruma tempo para escrever também. Ainda tem um tempinho para escrever. Fala um pouquinho desse material aqui para quem nos assiste, por favor, pastor. Legal, Zeca. Eu sou autor de 9 livros. Esse é um dos meus livros que eu publiquei. E o tema dele é Desconstruindo e Construindo. Aí nós falamos sobre a revelação de Deus. E é muito interessante que não somos nós que conhecemos a Deus. É Deus que se deixa conhecer. E muitas vezes, quando a pessoa chega para o Evangelho, ela chega com vários conceitos, com várias perspectivas acerca de Deus.
Às vezes ela passou em outros movimentos, ela esteve em outras igrejas, em outras religiões até mesmo, e ela formulou na sua mente um conceito acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, quando na verdade são conceitos que não são verdadeiros e nós precisamos desconstruir. Nessa obra eu cito alguns personagens da Bíblia que tinham uma imagem acerca de Deus e, pelo incrível que pareça, quando eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus, essa imagem foi desconstruída e eles construíram um novo conceito, uma nova imagem acerca de Deus. Esse livro ele é um campeão de vendas que eu tenho e se você quiser adquirir, eu quero sempre deixar enfatizado que toda a venda dos meus livros são revertidos 100% do valor para os projetos sociais. Então, se você tiver interesse desse livro ou dos outros temas, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram e com o maior prazer eu quero passar para você mais informações. Boa. Acesse, obviamente, os contatos que nós vamos deixar lá para você. Você manda mensagem e o pastor Luciano vai te explicar e te orientar direitinho. De novo, obrigado, meu irmão, Tamo pelo juntos. carinho. Obrigado pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber novamente nessa noite ele que sempre vem aqui para travar a nossa língua. Para derrubar o apresentador. Mas sempre muito atencioso, obviamente, com os convites do Vejam Só e para nos ajudar com todo o conhecimento que Deus tem dispensado na vida dele também. O Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Christopher Io. Errei, né? Eu preciso treinar mais o meu coreano. Fala corretamente, então, reverendo Christopher. Christopher Io. Io. Isso. Io. Eu ainda vou aprender. Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Christopher, de novo, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. A alegria é toda minha, Zeca, obrigado. E sempre que possível estou atendendo não obrigadamente, né? Não forçosamente pela Angélica, mas porque realmente eu acho importante esse programa, o trabalho que a gente está fazendo com esses debates que está promovendo, despertando, né? Sim. Esse interesse pela teologia, etc. Sem dúvida nenhuma. A gente que agradece demais o carinho do irmão. E também vou pedir, por favor, reverendo, para o irmão passar as informações da igreja. Endereço certinho, dias e horários lá das principais atividades também, por favor. Ok. A nossa igreja fica no Bom Retiro. O nome da nossa igreja é bem simples, Igreja Presbiteriana do Brasil, no Bom Retiro, assim como consta o nome ali no Facebook. O endereço é na rua Dr. Jorge Miranda, 695, no andar superior. E todos os domingos nós temos as reuniões das 10 da manhã, o estudo bíblico, e às 11, o culto. Então, por enquanto, como essa igreja foi plantada há apenas um ano, né? Passamos do marco de um ano no final de outubro, então, como é recente, nós temos apenas atividades no domingo, mas a partir do ano que vem, nós vamos ter mais atividades no domingo à tarde. Que benção. Boa. Nós também vamos deixar aí à sua disposição durante o programa os contatos, né, que o reverendo Christopher disponibilizou e vamos também colocá-la no nosso perfil do Instagram, se você não pegar aí durante o programa. Chega lá no @programa, Vejam Só, para você acessá-los por lá, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos falar e tentar responder. É difícil a gente chegar a uma conclusão, mas nós vamos caminhar um pouquinho mais na temática sobre o uso do vinho na Bíblia. E tentar entender como e qual seria, obviamente, a utilização dele hoje na vida do cristão, na atualidade. Então, a pergunta que nós vamos colocar aí para os nossos convidados é, na época de Jesus, o vinho que era utilizado, inclusive no milagre que iniciou o ministério do mestre, a multiplicação do vinho, é o mesmo de hoje? Se é o mesmo, qual é o problema da sua utilização hoje? Se parece que na época de Jesus não teria problema, ou teria problema lá também. Por que então que ele multiplicou? Bom, são várias perguntas que surgem a partir dessa questão que nós vamos tentar na nossa caminhada, na medida do possível, obviamente, responder. Mas eu quero começar, meus irmãos, respondendo essa pergunta tema. Pastor Luciano primeiro, depois o reverendo Christopher. Ok. O vinho que Jesus multiplicou, o vinho que é falado e tratado diversas vezes nas Escrituras Sagradas, é o mesmo que nós utilizamos hoje, Pastor Luciano? Eu tenho para mim, Zeca, que não é o mesmo tipo de vinho. Eu tenho para mim que
que esse vinho, esse suco que era extraído da uva, ele era diferente do vinho que nós temos acesso no dia de hoje. Porque o vinho de hoje ele é diferente também do suco do dia de hoje. Então eu tenho para mim que aquele suco, que aquele vinho que é citado na Bíblia, do milagre de Jesus, muito provável que aquilo ali era um extrato, um suco da uva. Existe um texto que está em Isaías, capítulo 65, eu quero começar usando já esse versículo aqui, que é o versículo 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Só essa primeira parte. O suco, o vinho que é citado aqui, ele é direto do cacho da uva. Ele não passa pelo processo de fermentação como o vinho que existia na época de Jesus passava também pelo processo de fermentação como os vinhos do dia de hoje. O que dá a entender aqui, pelo menos no meu ponto de vista, é que esse vinho que estava direto do cacho da uva, nele existia a bênção. Então percebe-se que quando a Bíblia fala da bênção sobre o vinho, é esse vinho aqui, que é o suco direto extraído da uva, direto da fruta, no caso. Então, como consequência desse raciocínio, obviamente o consumo do vinho hoje, esse vinho que a gente tem, seria um problema para o cristão. Seria um problema e acredito que no decorrer do programa... Sem inclusive entrar na questão da dependência. Exatamente. Óbvio que nós vamos entrar nessa temática, vai aparecer, mas assim, eu digo aquele consumo moderado até, o pessoal costuma falar, não, toma um cálicezinho, não tem problema. Seria algo problemático o uso dele, porque ele já seria algo que, vamos dizer assim, não é esse suco de uva, sim, mais forte ou mais fraco, seria uma outra coisa. Exatamente. E ele pode trazer outros problemas. Sim. Então, no decorrer do programa, Zé, eu vou apresentar diversos outros textos. Eu acho que eu preparei uns 8 ou 9 textos que eu quero apresentar no decorrer do programa, que justamente vão trazer essa noção desse problema que pode existir no consumo do vinho nos dias de hoje. Tá. Ele quer derrubar com os teólogos reformados, hein, Reverendo Christopher? Que gostam de um vinho. Vamos ver, vai. Vamos tentar entender. Reverendo, quero saber do irmão, primeiro, do vinho da época de Jesus e o de hoje. É o mesmo? Tem diferença? Como é que o irmão responde a esse questionamento? Bom, eu tenho respostas textuais bíblicos e tenho respostas não bíblicos, textuais não bíblicos, que é descrição sobre o vinho ou processo de vinho na época de Jesus, que não está na Bíblia, mas está, por exemplo, nos registros romanos, no relato registros gregos, etc. Primeiro, pelos textos bíblicos, em João 2, justamente uma das passagens que você citou, sim, sobre o pergunta-tema tal, em João 2, versículo 10, diz que todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberem fartamente serve inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Por quê? Porque o bom vinho, que o texto bíblico segue o costume da época, de registro histórico também comprovado, é que o bom vinho é o de teor alcoólico mais alto nessa época. Quando todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberem fartamente, aqui em português está escrito fartamente, mas em grego quer dizer quando todos já estão embriagados do bom vinho. Então, bom vinho é aquele que sobe muito rápido e que tem um gosto melhor, talvez, para a época, né? E nesse sentido, já vou dizer que vinho da época de Jesus não é o mesmo vinho de hoje, porque o vinho da época de Jesus é muito mais forte do que de hoje. Hoje, por causa do desenvolvimento de tecnologia, de fermentação, essas coisas, o vinho de hoje, por exemplo, tem vinho de 5 graus, 10 graus, 15 graus. Na época não tinha como controlar o teor alcoólico. Era, como o pastor falou, era pegar o vinho, a uva, e jogar direto lá, pisar e deixar para fermentar. Deixando para fermentar, o que acontece? De acordo com os registros históricos da época, o que acontece? O teor alcoólico sobe muito alto, né? Tanto é que, por exemplo, quando eu recebi o tema
liguei para os meus amigos portugueses que moram em Curitiba, são amigos de anos, e eles falaram assim, eu perguntei para eles, do jeito que, por exemplo, em Portugal, a família dele em Portugal, por exemplo, os familiares, assim como toda boa família portuguesa, fazem vinhos próprios de cada casa, né? Aqui no Brasil serve café, lá serve vinho. E aí perguntei para eles se a fermentação é natural, tradicional, sem aditivos químicos, sem técnicas industrializadas. Ele falou que não tem nada disso. A família mesmo faz no tanque, né, o vinho. E eu perguntei, e o teor alcoólico, como é que é? Ele falou que é de 35 graus para cima. E aí é o bom vinho, né, que os próprios portugueses até hoje guardam. Inclusive, o que reforça é o apóstolo Paulo em Efésios 5, quando ele começa a falar sobre a prudência cristã, discernimento. Efésios 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho. Vinho embriaga, na época de Paulo, no qual há dissolução. Por que embriaguez é dissolução? Porque embriaguez com o vinho, o apóstolo Paulo está dizendo que isso, primeiro, apaga toda qualquer discernimento ou prudência. Então, não se embriague de vinho, porque isso aí detona com o seu discernimento. E 2, porque enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, quando há a embriaguez, o Espírito Santo não opera por causa do embriaguez, que toma conta, né, o álcool, a pessoa embriagada. Então, para entender, Reverendo Cristo, eu acho que ficou bem claro para quem nos assiste, que o irmão defende que nós estamos falando de um vinho até mais puro, vamos dizer assim, entre aspas aqui, né? Como é que o irmão responde à questão da utilização disso hoje, para o cristão? O uso do vinho na vida do cristão hoje? Como o texto que acabei de falar, de Efésios, né? Efésios 5, o cristão tem que ser prudente. Tá. Cada um tem que ter a sua prudência. Felizmente, a Bíblia, felizmente, nos traz a liberdade de consciência, liberdade da graça, liberdade de discernimento. Então, cada cristão deve ser prudente de si. Por exemplo, se ele acha que tomar o vinho abrir as portas para algum tipo de vício, então ele não deve tomar, de jeito nenhum, porque o vício, afinal de contas, é a escravidão de uma substância em relação ao corpo, né? E isso não deve acontecer, como o próprio apóstolo Paulo adverte, né? Isso atrapalha, não atrapalha, isso acaba com a operação do Espírito Santo, a operação de encher-se do Espírito Santo na pessoa. E o vício toma conta. Mas se o cristão, de repente, é prudente mesmo, eu já experimentei uma coisa mais fraquinha, mas acho que é bom por aí mesmo, tal. Então, eu vou tomar. Então, cada um tem o discernimento para si. E a liberdade cristã pode agir nesse momento. Isso mesmo. Boa. Bom, você viu que nós temos opiniões divergentes aqui e, obviamente, que nós vamos conversar sobre essa questão, colocando aqui as duas visões sobre a mesa, mas eu quero também saber a sua opinião sobre o assunto. Como é que você vai participar? Entrando lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você poder responder a nossa enquete também e dar a sua visão sobre essa questão do uso do vinho. A pergunta que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte: como entender a questão do uso do vinho na Bíblia? Seria o mesmo vinho de hoje? É isso que a gente quer saber de você. Então você vai ter duas opções. Sim, é o mesmo vinho. Ou não é o mesmo vinho. Vote, opine, dê a sua observação, comente, tá bom? Depois, na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha e, a partir disso, obviamente, nós vamos conversando aqui também, colocando as suas opiniões e visões durante o nosso bate-papo, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar das redes sociais do Vejam Só, mas eu só vou aproveitar para o gancho que já demos aqui nas primeiras observações. Porque, pastor Luciano, a visão, inclusive bíblica, do reverendo Christopher é outra. O irmão falou que tem outros textos aí também para embasar a sua visão bíblica. Eu quero dar um pouquinho de
fermentação, essa discussão também. Quer fermentar, né? De fato, nós precisamos fazer essa distinção. Porque a palavra desse extrato da uva, ela vai se chamar de vinho na Bíblia. E nós precisamos entender que existe o fermentado e o não fermentado. Eu tenho para mim que o texto de Isaías que eu apresentei, no capítulo 65, fala exatamente disso. De um vinho que não tinha passado, ele tinha saído direto do cacho da uva. Diferente do processo de fermentação. E, de fato, o vinho da época de Jesus, que existia o vinho fermentado, ele realmente era mais forte. O teor alcoólico, a porcentagem era muito maior. É uma região quente, nós precisamos lembrar disso. Nós estamos falando daquela região da Palestina que é quente, que as uvas elas têm uma tendência a dar justamente esse teor maior para o álcool. Então, isso é muito importante para nós ressaltarmos. Agora, esse uso para os nossos dias atuais? Isso, para mim, hoje é um problema. Porque nós estamos falando, e uma palavra que já apareceu aqui algumas vezes, é a palavra moderação. E essa palavra moderação, esse autocontrole, é extremamente relativo. E é extremamente perigoso também. Então, uma das minhas abordagens ao tratar acerca do vinho é uma abordagem terapêutica, porque eu trabalho com dependente químico. E eu gosto de tratar desse assunto porque é um assunto que eu trato semanalmente na casa de recuperação, em que eu sou pastor. Onde nós falamos lá, por exemplo, hoje nós estamos aqui falando sobre vinho, mas poderíamos falar de cerveja, nós poderíamos falar de outras bebidas, né? Mas ao se tratar dessa palavra moderação, isso é muito perigoso. Porque ninguém quando começa a beber vai dizer, eu quero me tornar um alcoólatra. Mas a bebida, ela tem a capacidade de tornar a pessoa um adicto, um escravo do vício. Então, quando eu digo que é problema para o cristão, eu digo numa visão pastoral, numa visão terapêutica, por tratar dependentes químicos e por ouvir deles praticamente o mesmo relato. Começaram a beber num copo de cerveja, começaram a beber numa taça, e daqui a pouco aquela taça já não fazia mais o efeito, daí foram para a segunda, para a terceira, para a garrafa, e quando se viu, estavam totalmente tomados pelo vício. Então, a minha visão, ela é terapêutica. É uma visão que ela é pastoral. A Bíblia, quando trata acerca do vinho, ela vai dizer em diversos textos. E a gente pode começar a apresentá-los. Efésios, que foi citado já, capítulo 5. Não se embriague com o espírito. Cuidado com o vinho. Está lá. Paulo vai falar acerca do escandalizar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 8. Cuidado para você não escandalizar com aquilo que você come ou bebe. Então, tenha essa prudência. Será que vai ser prudente o cristão tomar vinho ou se embriagar do vinho? São coisas que a gente precisa trazer para o nosso debate. Boa. Nós vamos falar um pouquinho disso também, mas eu quero ouvir a sua observação, reverendo Christopher. Nessa situação, parece-me que a visão do pastor Luciano é o seguinte, é melhor falar que não para não correr risco. Então, não chega perto, porque pode ter problema. Porque se ficar trabalhando nessa questão de não, pode um pouquinho, a gente não sabe. Nós estamos 3 aqui, eu tomo um pouquinho, o pastor Luciano toma um pouquinho, o reverendo Christopher, nesse pouquinho, entrou num caminho que não tem volta. Quando eu digo, Zeca, que é relativo, é porque cada pessoa tem um organismo. Cada pessoa tem um organismo e existem pessoas que elas têm uma tendência muito maior ao vício do que eu e você, do que o reverendo. Então, eu quando tenho essa cautela, essa prudência de orientar desta forma, é porque exatamente nós não sabemos. Eu estou falando aqui, quantas pessoas estão assistindo, Zeca? Quantas pessoas estão acompanhando esse debate? São centenas de milhares de pessoas. Será que todos aqui que estão assistindo têm esse domínio próprio, essa capacidade de usar de forma moderada? Isso é um problema. Então, a gente tem que ter essa cautela. Por favor, reverendo. Sim, estou 100% de acordo com relação à cautela. É muito bom colocado essa palavra, né? Cautela. Exatamente, a gente tem que ter cautela, prudência, discernimento. Mas
eu discordo só um pouquinho do que foi falado sobre o domínio próprio. Se a pessoa é verdadeiramente cristã e a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa tem selo do Espírito Santo, ela necessariamente começa a produzir, eu vou retirar necessariamente, naturalmente começa a produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto, veja, está em singular. E todos esses 9 são apresentados como 9 aspectos de um mesmo fruto. Então, se a pessoa tem fruto, assim como tem o amor, a alegria, a paz, longanimidade, tem mansidão e domínio próprio também. Então, se a pessoa tem ou não tem, se a pessoa já é cristã, tem certeza pela salvação, tem temor a Deus e tem primeiro amor e primeiras obras, não tem como não, nem que seja irrisório no começo, não tem como afirmar que a pessoa não tem domínio próprio, posto que o fruto, que tem tanto amor, alegria, paz, longanimidade, tem mansidão e domínio próprio ao mesmo tempo como um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, o que eu vejo aqui, né, por mim, é que a igreja, ou os pastores como nós, devemos ensinar a igreja, as pessoas da igreja a pensarem da sua responsabilidade, da sua relação com o Espírito Santo, se está cheio do Espírito Santo, se não está. Tem que ensinar a pensar, a discernir, ter prudência, do que muito acima do que, eu sei que não é essa a intenção do pastor, mas muito acima do que pode ou não pode, né? A questão acho que não é pode ou não pode, a questão é você se discerne ou não se discerne. Por exemplo, diante da mesa da ceia, qual é a advertência do apóstolo Paulo, né? Muitos morreram entre vocês, falando para a igreja em Corinto, muitos entre vocês morreram porque tomaram os elementos da ceia sem discernir o seu pecado. Então, o que o Paulo enfatiza sempre é o discernimento baseado na liberdade cristã, baseado no fruto do Espírito Santo, sendo sempre cheio do Espírito Santo, sendo sempre fiel ao amor e às primeiras obras, primeiro amor e primeiras obras em relação ao Senhor. Acho que é muito mais, é um caminho muito mais difícil. Sim. O discernimento, né? Ensinar a discernir envolve muito ensino, muito zelo, né? Talvez é como a fronteira branca, né? Como a parede invisível. Sim. Você tem que tomar muito cuidado em relação ao que você está lidando. Sim, aí nesse sentido, cautela com certeza, né? Prudência aí é 100% sempre. Sim, mas pelo que eu entendi na ideia do irmão, o domínio próprio do indivíduo, naturalmente surgindo como um fruto do Espírito, é que vai dar esse discernimento. Sim, não só em relação... Posso um pouco, não posso nada. Não só em relação ao vinho. Não só ao vinho, mas toda a vida cristã. Inclusive o vinho. Sim, inclusive nessa questão também da temática do vinho, da sua utilização pelas pessoas. Como é que o pastor vê essa questão aí de ser um fruto do Espírito, do cristão ter que manifestar isso, de se não manifestar, não ser um cristão verdadeiro? Sim. O caminho, eu acho que eu vejo o caminho, sim, exatamente nesse sentido que o reverendo colocou, de nós ensinarmos essa moderação, esse domínio próprio. A noção de fruto do Espírito está em Gálatas 5, ela é fantástica. Acredito que esse, de fato, seja o caminho. Agora, vamos falar de uma resposta pastoral, de uma resposta dentro de um gabinete. Eu me vejo hoje num gabinete e entra um jovem da minha igreja, ou entra o meu filho, que tem 18 anos, entra na minha sala, ou entra alguém e pergunta isso para mim. E aí, pastor, na tua opinião, o que o pastor acredita? Eu vou dizer categoricamente isso. Esse não é um caminho prudente. Por quê? E eu vou citar diversos aspectos. Entre eles, eu vou citar essa dificuldade de nós hoje
entendermos o que é moderado, de nós entendermos que o vício, o caminho do vício, quem nunca teve a vivência de um vício, ou quem nunca lidou com um dependente, ou quem nunca teve na sua casa um dependente. Eu sou filho de um pai que foi alcoólatra a vida inteira. Então, a minha experiência com álcool é uma experiência prática. Meu pai quase morreu no ano de 2006. Ele quase morreu por conta do vício. Então, eu conheço todo esse caminho. Eu sei, de fato, como é um caminho perigoso. Então, a minha forma de abordagem é essa abordagem. Não entra por esse caminho. Fuja. Ah, mas tem aspecto bíblico? Tem, claro que tem. Nós temos textos onde Paulo vai dizer, por exemplo, quando ele vai dar referência aos bispos, como eles devem ser, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 3, não dada ao vinho, não dada ao vinho. É uma referência que a gente parar para pensar, tem um porquê, existe um porquê. O texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, ou seja, ela causa alvoroço. E todo aquele que neles erra, aqueles que nele errar, nunca será sábio. Ou seja, Salomão está dizendo que aquele que erra pelo efeito excessivo do álcool, ele não pode ser considerado salvo. É sábio, melhor dizendo. O exemplo até de Herodes, no caso de João Batista. Exatamente. Quando ele corta a cabeça, o texto fala, né, que ele já estava embriagado. Estava embriagado. Por isso prometeu que não devia e tal, e pagou o preço. Né? Por isso, Zé, que eu tenho toda essa cautela. Por isso eu quero deixar essa minha opinião registrada pela preocupação. Nós estamos hoje, a gente falava de bebida, na minha época de adolescência, eu tenho 40 anos, faço 41 agora, e na minha época de adolescência eu lembro que os meninos bebiam. Hoje em dia as meninas estão bebendo mais que os meninos, né? Hoje em dia as meninas estão bebendo bastante também. Então, assim, eu tenho percebido que a bebida é algo barato, acessível e é a porta de entrada para outras substâncias. Por isso, a minha postura, a minha fala é justamente para você se afastar. É um caminho perigoso e pode ser sem volta. Sim. Reverendo Christopher, eu vi que o irmão está folheando, eu imagino que já vai fazer algumas observações na fala do pastor Luciano, mas deixa eu só fazer uma pergunta antes das suas observações. E vou citar um exemplo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Até meados dos anos 60, dentro da IPB, havia uma recomendação para que os pastores não fumassem, e para a membresia não tinha problema nenhum se quisesse fazer uso do fumo, porque era alguma questão socialmente aceita. O avanço da medicina demonstrou que o uso do tabaco é prejudicial à saúde e, por isso, a igreja, obviamente, também proíbe a utilização disso, porque faz mal ao corpo, templo do espírito e tudo mais. A medicina também já não descobriu que a bebida pode fazer mal também? Questões de neurônios, fígado e tudo mais. Por conta disso, a gente também não devia proibir? Então, a questão é justamente isso. Se a gente permitir ou proibir, isso acaba com a liberdade cristã que Paulo tanto diz em Efésios como em Gálatas. A questão é sempre a prudência, sempre o discernimento e não proibição ou aceitação. Diferentemente, talvez, de como estou sendo visto aos espectadores neste momento, eu não estou promovendo, tá? Bacanal aqui, tá certo? Não estou promovendo aqui. Tá tudo liberado. Pirassununga à vontade. Não é isso. Sim. Quando visita lá a Igreja do Bom Retiro, o pastor vai estar com estantes de pinga e de... Não é isso. Tanto é que falei várias vezes aqui que eu sou veementemente contra a embriaguez, justamente porque isso detona com a operação do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo. A embriaguez não deixa, ou o vício pior, não deixa a pessoa ser usado pelo Espírito Santo. Daí a recomendação de Paulo em 1 Timóteo, né, 3:3, que o pastor não pode ser dado ao vinho, né? Aí
curiosidade que eu estava aí folheando, tal, não sei o que, achando aqui no... Foi no grego, né? No grego. Foi no grego. E o verbo ser dado ao vinho, que é traduzido em português, é ser embriagado. O pastor não pode ser embriagado, não pode ficar tomando sempre o ilmazeu. Tanto é que quando um pastor, até onde eu sei, da IPB é notoriamente alcoólatra, então acho que recomenda fortemente que deixe o ministério. Sim, sim, porque contraria a Timóteo justamente 3:3 de não ser dado ao vinho, ou seja, não ser entregue, não ser dissoluto, não ser viciado em vinho, né? Mas a minha observação é até... Mas é um caminho, por exemplo, o não ser viciado. O vício, e aqui eu quero, né, também fazer um registro do trabalho que faço, o vício, ele começa assim, ele começa aos poucos. Sem ser vício, né? É lógico. Sem ser vício, esse que é o problema. Ninguém começa tomando uma garrafa de uísque. É fato. Até porque se da primeira vez tomasse a garrafa inteira, ia passar tão mal que nunca mais ia querer. Nunca mais. Exatamente. Nunca mais ia querer. É uma boa vacina. Então, assim... Se já não morresse, né, também. Ninguém começa tombando de crack. Não, gente. Tudo começa de forma inocente. Moderada. Exato. Eu, quando penso nisso, eu lembro de Sansão. Sansão é um exemplo que eu gosto de usar. Juízes, capítulo 16, vai dizer que ele foi lutar contra os filisteus e ele não tinha percebido que o Senhor já não estava com ele. Então, a pessoa, ela se afasta, ela perde a presença de Deus, ela vicia. Não é de um instante para o outro, é um processo gradativo. E o vício nada mais é do que um processo gradativo. Começa hoje, vai aumentando, e a pessoa ela vai dizer sempre, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle da situação, a hora que eu quiser parar, eu consigo. Beleza, tenta parar. Daí não consegue. Eu tenho vários pastores, Zeca, que ficaram internados lá comigo, na casa de recuperação. Tenho vários pastores que, infelizmente, começaram assim. Não é que eles eram viciados lá, não. Depois de pastor, conheceram o vício. E foram, depois perceberam que não tinham mais pé para voltar. E tiveram que ser internados lá com a gente. Pastor, só para também fazer uma defesa aqui até do argumento que o reverendo Christopher tem utilizado, será que a grande questão, e não só o reverendo Christopher, né, mas ele citou bem aqui a briga de Paulo por essa liberdade cristã, de fato, muito bem depois representado por Lutero na Reforma. O grande problema esse carimbo do pecado. Então, tomou um pecado, não pode porque é pecado. Será que não seria esse o grande problema? O pecado, como que entra aí? Boa pergunta, bem inteligente. Como que entra a questão do pecado? A questão do pecado entra quando a pessoa ela se torna um beberrão. Se torna um alcoólatra, alguma pessoa domada, um adicto, né, do vinho, um dependente do vinho. E, biblicamente, nós sabemos o que a Bíblia fala acerca desse, né? E o problema é que, quando a pessoa ela se torna assim, quando ela se torna um viciado, quando ela começa a fazer esse uso contínuo, achando que tem um controle, que tem um equilíbrio, e, de repente, ela já não consegue mais voltar. Daí se torna um pecado. Então, é o caminho do pecado. Você está indo para o pecado, você está caminhando para o pecado. E aí que está o problema. Porque esse pecado é um abismo que vai chamar um outro abismo, que vai te levar para longe da presença de Deus. Da questão das dificuldades do comportamento, né? Reverendo Christopher, vou pedir e repetir a pergunta também para o irmão comentar. O grande problema seria esse carimbo de pecado e, a partir disso, então, evitar realmente esse conhecimento, esse avanço, esse domínio próprio, inclusive a própria briga de Paulo com relação, por exemplo, às carnes, né? Mas se você quer comer, coma. Se você não quer, não coma. Mas não põe o peso seu no irmão e no outro. Seria, né, nesse sentido? Antes de mais nada, Paulo, em Romanos, ele fala, né, que o reino de Deus não está em coisas para comer ou beber. E esse beber é claramente beber não água. Sim. Beber
literalmente, evidentemente, vinho. Em Colossenses ele também vai falar isso, né? Colossenses Eles falam repete. de regras, não pegue, não toque, não faça, mas tudo isso só dá uma aparência de espiritualidade. Exatamente, Né? porque o reino de Deus não está no comer ou no beber, mas está na alegria, na paz. Perfeitamente. Né? Com Deus, em Deus. E a questão de vinho é muito enfatizado, inclusive, por Jesus. Quantas parábolas de Jesus aparece vinho? Um monte de vezes. Sim. E ele usa vinho como a figura de alegria. Figura de alegria. Por que ele está fazendo isso? Porque Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho é o dom de Deus que alegra o coração do homem. O azeite que dá brilho ao rosto. E o alimento, o pão, que sustém as forças. Salmo 104 está falando justamente das coisas boas que Deus deu. Então, a questão não é se é caminho para o pecado ou não, apesar de que Paulo veementemente fala que embriaguez é pecado. Uhum. Ele está dizendo, em próprio Efésios 5 que eu citei, embriaguez é pecado e embriaguez leva à dependência. Isso com certeza. Mas, por que Paulo não condena tomar o vinho em si? Porque é costume da época? Não, porque quando ele recomenda para o Timóteo, não tome só água para seu fracas entranhas, né? Provavelmente seguindo o conselho de Lucas, mas beba também, use um pouco do vinho. Sim. Então, ali está recomendando como remédio. Então, nesse caso, Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso, provavelmente, ele tomando vinho, seguindo a recomendação apostólica, então, ele estaria pecando. Então, acho que assim não é esse o caminho. A questão é muito mais como é que eu poderia dizer? Da coisa em si e a direção. A coisa em si, em relação ao vinho, Salmo 104, versículo 15, como eu falei, testifica dizendo que é dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens. Então, se a coisa em si for usado para a alegria do coração, não estou entrando aqui a questão do que significa hoje a alegria, porque a alegria pode ser carnaval ou folia. Sim, mas sim. Estou dizendo a alegria da Bíblia, a alegria de estar com Deus. Tanto é que nas festas judaicas, como Páscoa, rola muito vinho. E olha como Jesus e os seus discípulos eram fortes fisicamente. Na noite em que Jesus instituiu a ceia, ele não misturou o vinho com a água. Ele usou vinho. A Bíblia não fala que houve mistura, né, que é costume da época. E na mesma época, o imperador Tibério, quando ele bebia vinho sem misturar água, os senadores chamavam ele de homem forte, porque toma vinho direto. Uhum. E Jesus instituiu a Santa Ceia justamente numa noite em que rolam 4 rodadas de vinho. 4 rodadas. E ele tomou terceiro cálice da bênção, e instituiu este é o meu sangue, o famoso este é o meu sangue. Então, são 4 rodadas de vinho. Então, o vinho em si é presente de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas a questão é o uso para qual direção. Sim. E aí, uma observação em acrescentando o que o pastor falou, o que talvez a pessoa esteja, por exemplo, eu estou tomando álcool e eu paro quando quiser, eu sei o que estou fazendo, talvez aí é falta de temor a Deus, falta de humildade diante de Deus. Muito antes de falta de prudência. Sim. Porque quem entre nós, como o pastor falou, pode seguramente dizer, eu posso quando quiser, eu posso parar quando quiser, eu posso começar quando... Isso aí é muita soberba diante de Deus. Sim, E é um perigo. E é um perigo. Com certeza. Deus, né? Eu queria apresentar, Zeca, posso um aspecto... Pode, mas pode ser daqui a pouquinho? Claro. Sabe? Você que manda. Deixa eu só colocar um questionamento para os dois, e aí você já emenda. Primeiro, Reverendo Cris, por que a gente parou de usar o vinho na ceia? Não precisa nem ser 4 rodadas, viu? Uma rodadinha só. Por que parou? Que é o terceiro. Eu não parei. Da minha igreja, a gente usa vinho. O vinho mesmo? Aí os assembleanos e amigos assembleanos e da Deus e Amor, né, quando visitaram, eles iam virar achando que era suco, eles começaram a tossir.
E a gente usa vinho de, assim, a gente não usa vinho da época de Jesus, que acho que detona todo mundo. Sim. A gente usa aquele vinho de 8 graus, né? A gente continua, eu uso vinho. Só quando alguém me disser que tem problema e tal, a gente prepara um suco diferenciado para a pessoa. E aí, pastor, lá na sua... Vai pegar o endereço de lá. Agora todo mundo vem, né? O pessoal da sua casa está em cooperação. Eu não vou perguntar o endereço de novo, porque depois eu volto lá no começo e pego. Fica a dica aí pra você que tá assistindo. Pois é, cara. Bota no YouTube. Chega na sua casa de recuperação e fala: ô, pastor, qual que é o endereço lá? Mas não é todo... Não tem ceia todo domingo lá, não. A gente tá indo pra tomar ceia lá. Não tem ceia todo domingo lá, não. Não. Então tá bom. Vai encher a igreja lá, viu? Ei, pastor, tá bom. Já vi que o reverendo Christopher tá fora do padrão. É óbvio que o padrão das igrejas no Brasil é utilizar o suco, né? Tem algum dado histórico nesse sentido, pastor, o irmão? De quando, tem algum conhecimento do porquê que fez essa troca? Eu, na verdade, não saberia dizer, né? Dentro do catolicismo é um vinho diferente, né? Esse vinho litúrgico. Mas eu não sei, de fato, não saberia dizer quando houve esse rompimento, né? Essa transformação. Exato. Na nossa igreja, nós usamos o suco. O suco, não, é o padrão. É o padrão, né? É o padrão, até por uma questão... aí, extrapolando essa questão da bebida ou não, uma questão financeira até. O cara comprar vinho para todo mundo, dependendo da igreja. Mas depende do vinho também, né, Zeca? Depende do vinho. Tem vinho de tudo que é preço, né? Nossa, aí... Se for vinho do Porto... Aí é complicado. Bom, e é mais forte, né? Então, eu não tenho um dado exato, da data exata histórica, mas eu sei qual que é o motivo. Eu tenho o motivo? Um motivo histórico que eu vi num livro de história sobre história do pensamento cristão, né? Pararam de usar o vinho e também pararam de usar o pão comum na ceia, por causa da questão da fermentação. Começaram com essa história. Tá. Começaram a usar aquele pão ázimo. Certo. E começaram a usar o suco ao mesmo tempo, porque o suco não é fermentado, nem pão ázimo é fermentado. Porque Jesus havia dito numa certa feita: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas aí, Jesus usava sempre a palavra fermento nessa acepção negativa. Ele já usou na acepção positiva, inclusive para o reino dos céus. Sim. Em Mateus 13, ele fala claramente: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que deixa tudo levedado, faz crescer a massa, sem nenhuma parte prejudicada, mas inflando toda a massa, né? Uma grande quantidade, uma pouca coisa inflando uma grande parte. Então, o reino dos céus é semelhante a isso, né? Eu comecei a plantação da nossa igreja lá no Bom Retiro, no ano passado, no último domingo de outubro, coincidentemente no dia da reforma, né? Não era intenção, mas coincidentemente foi. E começamos com eu e minha esposa, meu filhinho de 10 anos na época, e mais um jovem casal, que eram recém-casados, e um jovem que veio à procura de uma fé mais séria do Deus e amor. Éramos 6 com o meu filho de 10 anos. Hoje, já na comemoração do aniversário, são 30. Né? Então, 30 com gente que não vieram, né? Com pessoas que frequentam e não vieram, algumas pessoas. Então, Reino de Deus é isso mesmo. Nós plantamos com 6 e agora é 30. Infla, né? Sim. Leveda. Então, Jesus usou para esse sentido também do Reino dos Céus. Ele usou uma vez positivamente, ele usou uma vez negativamente. Então, essa ideia de tirar o fermento do pão e do vinho, que deu motivo a usar o suco e o pão ázimo, acho que não procede. Sim. Eu até comentava com o pastor Luciano antes da gente entrar, uma igreja reformada holandesa aqui na região sul do país, acho que não tem 10 anos, utilizava o pão mesmo, um pãozão inteiro, e o vinho. E todos iam e pegavam e bebiam, ainda nesse formato mesmo, assim, quase que de uma refeição mesmo. Sim, sim. Quase que de uma refeição. Pastor, desculpa, eu tinha te cortado naquela hora. Por favor.
Eu tinha colocado aqui, eu queria colocar, na verdade, o aspecto social da bebida. Porque nós estamos falando do aspecto bíblico, né? Mas também existe o aspecto social. E numa consulta que fiz, para trazer alguns dados, de 15 a 66% dos homicídios e das agressões sérias, o agressor estava tomado pelo álcool. Estava embriagado, no caso, né? E entre 13 a 50% dos casos de estupro, a pessoa também estava no efeito do álcool. Isso para a gente ter uma noção de como o álcool é uma droga séria, é a mais séria de todas, eu considero, muito mais que crack, né? E ela traz problemas sociais seríssimos. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. E não se brinca com álcool, não se brinca. Não é somente a pessoa que vai dirigir. Todos nós temos que tomar cuidado com isso, né? Quantos acidentes acontecem? Quantas pessoas, quantas mulheres morrem por conta do efeito do álcool dos seus maridos ou companheiros? Então é algo muito sério que a gente precisa ter bastante cuidado. Um outro aspecto interessante, pastor Luciano, é da gente usar até do testemunho, né? Porque o irmão falou da questão social e é obviamente muito relevante, mas às vezes fica difícil de você testemunhar. Por exemplo, eu encontrei o Zeca lá no bar. E ó o Zeca lá. Até você falar, não, mas aqui é só um negocinho. Aí já foi embora, já não tem mais testemunho, já... O pastor. Sim. O pastor, né, o obreiro, isso é complicado, é muito complicado. Por isso que nós não podemos escandalizar. E é por isso a minha postura ao tratar do vinho dessa maneira. O vinho e qualquer outra bebida. Essa é a minha postura. Boa. Essa questão do testemunho, Reverendo Christopher, o irmão observa que pode, de alguma forma, prejudicar falar do Evangelho de Cristo ou não. E só para fazer um contraponto aqui, né? Lutero usava muito nos seus textos a questão da cerveja. E ele era um defensor ativo do uso da cerveja e dos bate-papos teológicos, né? Inclusive, ele fala em alguns textos que a conversa ficava boa depois que tomava uma cerveja, né? Não só conversa, mas ele falava que sem tomar uma caneca é 500 ml, né? Caneca de chopp, ele não subia no púlpito, porque ele não conseguia articular as ideias corretamente. Então, mas ele era alcoólatra? Tudo indica que não, porque já na época de Lutero tinha médicos que detectavam alcoolismo e Lutero estava longe de ser alcoólatra. Sim. Os relatos históricos realmente não apontam para isso. Na verdade, ele morreu aos 64 anos, não de alcoolismo, mas de disfunções, que ele lutou muito, foi muito perseguido, foi mais de estresse, o fígado dele já não estava mais respondendo, nem o estômago, então acho que por isso... O fígado já estava aí... Se falar do fígado aí, já pegou de aqui. De estresse. Cirrose, né? De estresse. Cirrose, aliás, falando da cirrose, a minha avó, né, mãe do meu pai, esposa de pastor, porque meu avô também é pastor presbiteriano, ela... Coreia pega muito forte isso. Coreia pega muito forte a questão de bebida e ela nunca tomou. Embora meu avô sempre tomava. E ele morreu de uma coisa que não tem nada... Ele morreu, assim, dormindo, mas não tinha nada a ver com álcool. Na Coreia o pessoal pega duro com essa questão de bebida? Pega. Eles são muito pietistas e puritanos. Além do... são mais puritanos que os próprios puritanos, então. Além da conta. Muito além da conta. Porque o evangelho que chegou lá, o presbiterianismo que chegou lá, é aquele presbiterianismo da nova ala, da nova escola, que enfatizava muito mais a relação pessoal com Deus e enfatizava muito a questão de não bebida, não fumaça, não fumar, não cigarro, né? Era muito forte isso. Então, só que assim, o efeito nocivo agora disso, sim, em relação ao testemunho, talvez no Brasil não chegue a tanto, mas na Coreia justamente essa questão de que ministros, obreiros sendo vistos no bar, que os cristãos
membros da igreja viram ele na esquina. Para começar, na Coreia não tem bares de esquina, tem loja de conveniência de esquina. Então, é mais difícil de ser visto. Mas se os pastores foram vistos no bar, é porque estavam num calabouço, escondidinho. Então, isso daria o problema. Mas quem detectou que era pastor eram membros da igreja. Que estavam lá Então, também. o que os membros da igreja estavam fazendo lá? Que viram o pastor? Estavam de passagem? Então, membros podem, pastores não podem? Então, até tem essa questão nociva, de questão de testemunho, de não pode escandalizar outro. Tá, eu concordo. Mas, olha só, isso associado com a questão de aparência, testemunho, hipocrisia. Hipocrisia é outro vício. Sim. Bebida alcoólica é um vício, hipocrisia é outro vício. E, por mim, hipocrisia é pior do que qualquer vício. Vício de hipocrisia é superior a qualquer vício. Reverendo Christopher, o irmão não acha que não tem alguma questão cultural nisso que a gente poderia fazer uma utilização ou alguma aplicação? Por exemplo, o pastor Luciano já mencionou aqui que é difícil a gente falar dessa questão de moderação. E o brasileiro, de certa feita, ele é um povo que passa um pouquinho da conta, né? Sempre tem uma piadinha a mais, uma brincadeira a mais, uma liberdade a mais. É difícil a gente falar de moderação. Teria algum aspecto cultural que a gente poderia aplicar? Por exemplo, o oriental é um povo muito mais centrado. Não. Você fala, não? Não, coreano não é. É mesmo? Agora você está fazendo... É centrado por um lado, mas tem que ver como ele é centrado. Motivado pelo quê? Ah, tá bom. A motivação. É. Via de regra por quê? Pela lei? Então, eu não estou falando dos não cristãos da Coreia, porque eu não conheço muito poucos. Certo. Meus amigos de infância, graças à falta de internet naquela época, eu perdi todos os contatos, então não tenho mais amigos na Coreia, vamos dizer assim, não cristãos. Mas em relação aos cristãos, que eu trabalhei, de fato, durante 4 anos nas diferentes igrejas coreanas, presbiterianas coreanas, o que eu mais vi é essa questão de zelar você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque você é ministro, você tem que zelar pelo seu testemunho, você não pode escandalizar o membro. Tá, mas por que eu vou escandalizar o membro se o membro não vai estar no lugar? E se escandaliza porque está no mesmo lugar. Entendi. E o povo coreano é o povo que mais bebe na Ásia. Só é superado pelo irlandês. Rapaz, e olha que ela é cheia de cristão lá, hein? E os cristãos Bebe mais que todo mundo? vão atrás. Só que não é visto. Olha a questão de testemunho aqui. Tá. O que é pior? E eu sei que é porque me confessaram. Os colegiais, as colegiais, me confessaram. Me confessavam. Aí eu falei, melhor você parar com isso. Você tá demais aí. Né? Você ainda não tem o seu discernimento plenamente formado. E recomendo que você pare com isso. Mas eu recomendei, eu não proibi. Entendi. Eu acho isso muito importante. O brasileiro sempre tem alguma coisa a mais. Eu prefiro coisa a mais Entendi. do que proibição, assim, Radical. que gera hipocrisia. Eu, brasileiro, quis falar mal aqui de nós brasileiros, mas ele já deixou claro que os coreanos estão pior que nós. Porque Bebendo mais que nós. Qualquer dia nunca desses, se imaginei. visitarem a igreja, a nossa igreja aí no Bom Retiro... Dia da ceia? Vira e mexe, dia da ceia. Vira e mexe, tô dando exemplos das igrejas coreanas contra. Sim. Caramba, confesso que não tinha essa imagem, Reverendo Christopher. A imagem que passa, né, é de um povo muito mais centrado, educado, mais consciente. Recentemente teve aí uma imagem da Copa do Mundo, mesmo dos japoneses. Japoneses recolhendo lixo, né? Limpando tudo. E o pessoal, né, nossa, mas por que eles estão fazendo isso? Não foram obrigados, ninguém pediu. E eles lá por zelar pelo espaço e tal. Então, passa a impressão de uma cultura. Os orientais, né? Sim, isso tem. Mas eles fazem isso porque não querem ser mal vistos. Entendi. Testemunho, aparência. Preservação da imagem. Entendi. Hipocrisia. Interessante. Entendi. Muito legal. Porque eu imagino, pastor Luciano, que você tem algumas aplicações teológicas e bíblicas. Sim. Que você, obviamente, precisa adaptar à cultura. Sim.
o comportamento do povo, a prática daquele povo. Você tem culturas que a bebida é associada a culto, a divindades. Então, para a aplicação do evangelho, você vai precisar romper com aquilo. Senão, a pessoa vai sempre associar. E eu imagino que o brasileiro tem um pouco disso pela questão da dinâmica do dia a dia, né? Do calor, muita praia, sei lá, que a própria cultura do Brasil incentivar. Das festas, né? Fosse um povo muito mais festeiro. E aí, a gente precisaria ter um cuidado com isso, porque a tendência de você extrapolar esses limites é muito maior, né? Com certeza. A facilidade da pessoa se perder. Exato. E facilidade do acesso, né? Muito grande, muito grande. É difícil você ver alguém no mercado, se você olhar nos carrinhos, com uma latinha, né? Sempre vai ver com aqueles... fardo. Exatamente. 12, 24, tem de tudo. Acho que isso daí já mostra um pouquinho. Só vim comprar o necessário. Quando você vai ver no carrinho... Necessário, né? Pra semana. Tem só bebida. Não, isso aí é por um mês, né? Sei que é por um mês. Então, tem muito disso, né? Desse excesso mesmo. Por isso que aqui no Brasil, né, a minha fala, a minha postura é essa, né? Por justamente conhecer essa facilidade, essa tendência, onde a pessoa, se está triste, ela bebe porque está triste, se está feliz, bebe para festejar, né? Sim. Se o time ganha, bebe porque o time ganhou, e se o time perder, beber para esquecer. Exatamente. Então é um povo que gosta de beber, de fato. Sim, as músicas falam muito disso, né? Exaltam isso, Exaltam, né? Talvez o grande perigo seja isso mesmo, né? Dessa marca, né? Cria até essa história... Apesar que eu não sei se tem hoje, mas na minha época, muito de adolescente, é muito disso de você ser aceito, né? Então bebe para fazer parte da turma. Sim. Trote das faculdades, exatamente. Muita bebida. É verdade. Tem. Então, assim, essa geração, ela veio com isso. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, até com menos idade, né? Sim. Os adolescentes da minha época, quando começava a conhecer a bebida, já tinha uma determinada idade. Hoje, cada vez mais jovens, cada vez mais novos, meninos e meninas cada vez mais cedo conhecendo o álcool, né? Sim, sim. Pelo acesso, pela facilidade, vai no mercado, dificilmente vão se pedir um documento, né? Muito raro. Vou precisar encerrar aqui o nosso bloco. Acho que foi muito instrutivo, você que está acompanhando aí, aprendeu e obviamente, ganhou em conhecimento e vai poder aí na sua casa aprofundar os seus estudos na temática. Mas depois do intervalo, além das considerações finais, meus convidados vão fazer uma aplicação para você. Poxa, e agora? Ouviu aí? Pode, não pode, moderação, liberdade cristã, domínio próprio, que tudo isso precisa ou deve interferir na sua caminhada cristã, deve modificar a sua cosmovisão. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, gosta do estudo das Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, quer aprimorar, quer crescer nesse conhecimento, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, pega as informações para, com certeza, você se encaixar em algum formato da Grade e se tornar o próximo aluno lá também. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vou deixar aqui para você também o site da HIT. Gosta da emissora, da programação, do nosso conteúdo? Chega por lá, que tem muita informação para você. Da emissora e dos programas, obviamente. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais. Vou destacar aqui o canal da HIT lá no YouTube. Chega por lá que tem tudo para você. Perdeu algum programa, tá lá para você rever, para você ver. Quer rever aquele programa que você curtiu, tá lá. Quer compartilhar o conteúdo, tá lá também. E no YouTube, além dessas ferramentas, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também. Vale muito a pena você se inscrever e participar lá do canal, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, depois de um intervalo bem rapidinho, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor, né, professor também, Luciano Scala, dando aula aqui no Vejam Só, e o reverendo Christopher Guió.
Isso. Eita, Perfeito. que meu coreano tá demais. Tá demais. Tô pronto para uma temporada na Coreia. Imagina, né? Que situação. Bom, hoje nós estamos falando sobre o uso do vinho na Bíblia, né? E tentando responder aí a questão que nós colocamos, se esse vinho que Jesus multiplicou, que Jesus fala, é o mesmo utilizado hoje e como que isso interfere na prática do cristão. Na sequência, meus convidados vão oferecer para você uma aplicação da temática. Fica ligadinho aí. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o programa, gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto. Você pode mandar por esses dois canais aí que aparecem aí, ou o Facebook do programa ou o nosso perfil do Instagram. Você localiza sempre por Programa Vejam Só, tá bom? Só você acessar lá que você vai nos localizar. Aí você vai direto lá nas mensagens e na mensagem você manda a sua foto. Aproveita que está assistindo o programa agora, faz uma selfie e encaminha. É simples, é rápido, é fácil, não tem dor de cabeça, manda na horizontal, manda na vertical, do jeito que você achar mais fácil, a produção arruma e mostra aqui. Todo mundo que aparecer vai concorrer a um presente do Vejam Só para você, tá bom? Então manda sua foto para participar. Vamos mostrar aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem aqui de São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Adriana Pereira é quem aparece aí acompanhando o Vejam Só. Ela fez aí a selfie também acompanhando o programa. Obrigado, viu, Adriana, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida, sua casa também. Obrigado pela audiência, tá bom? A próxima foto vem lá da capital do lindo estado de Pernambuco. E quem vai aparecer aí para você é o Adriano Jesus, acompanhando o Vejam Só. Ele que nos assiste aí lá do Recife também. Obrigado, viu, Adriano, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a você e toda a galera aí de Pernambuco. Tá vendo que ele fez a selfie aí, tá bom? Obrigado, Adriano. A próxima foto vem lá de Cuiabá, Mato Grosso, capital do Mato... dá pra ver que é Cuiabá só pela roupa, né? Alex Rocha, tá aí, ó, assistindo Vejam Só de regata. Lá em Cuiabá não tem outra roupa que sirva, né? O calor que é lá, não tem jeito. Tá certo, Alex. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela audiência. Um grande abraço a você e toda a galera de Cuiabá. Terra maravilhosa, mas muito quente. Quente demais. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui vai concorrer a este presentaço do Vejam Só, esta linda caneca que nós vamos mandar aí na sua casa, para você poder tomar o seu café e o seu chá. Observe o que eu falei, café e chá. O pastor Luciano já me olhou aqui. Café e chá, meu irmão. Fica a dica. Só olha só, hein? Depois não vai... O pessoal vai pegar no meu pé. Ó, o Zé que não tô incentivando nada, irmão. O café e o chá só. Para por aí. Para por aí. Tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Reverendo Christopher, vou começar com o irmão, já que o pastor Luciano que começou no primeiro bloco. Por favor. Ok. Vou pegar esse texto que eu citei logo no começo, de Efésios 5, versículos de 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, é muito importante nós sabermos utilizar como devem ser utilizados os dons que Deus nos deu, coisas boas que Deus nos deixou. O Salmo 104 fala que vinho é uma dessas dádivas do Senhor e é para a alegria do coração, assim como o alimento que é para sustentar a nossa força. No entanto, no Brasil tem essa expressão, né? Que a pessoa bebeu ou a pessoa comeu até fica triste. Sim. Então, não é para ficar triste, mas é para ficar alegre. E ficou alegre, é isso mesmo, para por aí, sabendo discernir, sabendo ser prudente. Veja que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está distinguindo os nécios, está contrapondo os nécios e os sábios, sendo que os sábios sabem remir o tempo, isto é, sabem guardar o tempo, sabem economizar o tempo, não perdendo seu tempo com besteiras, como diz no versículo 18, embriaguez. Então, se o irmão se sentir muito propenso a isso, diante de Deus, que sei que você teme, sei que você ama, é melhor não começar por esse caminho. Mas se o irmão é forte, se o irmão realmente, até clinicamente, não tem problema com isso,
Faça isso até ficar alegre. Não aquele alegre de ficar bêbado, mas mais alegre para curtir das coisas boas que Deus nos deu. Deus deu muita coisa boa pra gente, mas o excesso é sempre demais. Aquilo que o pessoal fala, né? Deus criou a música, o ser humano inventou o funk. Aí dá problema. Por exemplo. Aí dá problema. Por exemplo. Nada contra os funkeiros, hein? Meu estagiário aqui já deu risada, já porque ele gosta. Reverendo Christopher, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pela atenção com Vejam Só. Os contatos do Reverendo Christopher nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você acessá-los também. Pastor Luciano, 3 minutinhos pro irmão também, por favor. Legal. Zeca, obrigado pelo convite. A você e toda a produção. Obrigado, reverendo, pela partilha, pelo nosso diálogo de hoje. E eu quero deixar um texto que está em Provérbios, no capítulo 23 e o versículo 31, uma recomendação de Salomão, que diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Uma das recomendações que Salomão deixou, e está aqui em Provérbios, no capítulo 23, é para nós tomarmos cuidado com a sedução da bebida. A bebida é algo perigoso, aparentemente não faz mal, aparentemente ela parece simples de você controlar, de você dominá-la, mas muitos nessa inocência acabam entrando no vício. Eu, como pastor, como alguém que trabalha com dependentes químicos, porque eu sou responsável por uma casa de recuperação, eu encontro famílias desesperadas, porque alguém entrou no vício e não consegue sair. Quantos casamentos, quantas famílias se acabam por causa do vício da bebida, principalmente? Quanta violência acontece por causa da bebida? Então fica aqui a minha recomendação: tome cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com o erro e tampouco não brinque com o vício. Aparentemente nós temos o domínio, o controle, mas para perder o controle é muito fácil. E às vezes é um caminho infeliz e sem volta. Então fica aqui a minha recomendação. Mais uma vez eu quero agradecer você que permaneceu conosco até esse horário e para falar comigo nas minhas redes sociais, como já foi anunciado no início, Facebook, Twitter, Instagram ou no YouTube. Me procure lá, Luciano Scala, e vai ser um prazer te conhecer e conversar mais com você acerca desse assunto e de tantos outros. Muito bom, muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção. Hoje de forma muito especial, assim, bem em cima da hora. Obrigado, viu? Imagina, estamos juntos, pode contar comigo aí quando precisar. Boa. Sempre muito importante esse suporte dos nossos convidados. Os contatos nós vamos deixar também fixados lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você conectá-lo e contactá-lo, tá bom? Vamos colocar aí o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá para você se o vinho da época de Jesus, né, mencionado na Bíblia, é o mesmo de hoje. 31% responderam que sim, é o mesmo. 69% responderam que não é o mesmo. Eu confesso que eu acho que o resultado da enquete reproduz um pouco do nosso pensamento aqui do evangelicalismo nacional, ainda que biblicamente eu concorde com o reverendo Christopher. Mas eu acho que a nossa prática é muito mais da linha de raciocínio do pastor Luciano. O nosso dia a dia, o nosso pensamento reflete muito mais o raciocínio defendido pelo pastor Luciano aqui no debate. Eu acho que é um reflexo também da enquete, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho do seu comentário. Vou só mencionar aqui, ó, o Adenivaldo e o Samuel Valério, o pastor Samuel também, que vira e mexe participa aqui. Nós separamos os comentários, infelizmente não deu para colocar aqui por conta do tempo, mas fica o meu agradecimento. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que deu o carinho da audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha. Um forte abraço e até lá!